Pessoal, tô de volta no canal depois de muito tempo sem publicar nenhum vídeo e eu tô aqui para fazer uma pergunta. Você sabia que o Genially agora tem a sua própria ferramenta para criar tarefas de arrastar e soltar? Se você não sabia, então esse vídeo, eu vou te mostrar como criar essas tarefas que eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal, usando a ferramenta do Genially, uma ferramenta que é mais simples, mais intuitiva, mais prática do que a ferramenta Escape, que eu mostrei anteriormente. Então nesse vídeo eu vou fazer esse tutorial e vou comparar um pouco as ferramentas do Genially e do Escape para você ter uma noção de como elas são diferentes. Vou então acessar aqui a minha apresentação e aí vocês viram que eu trouxe exemplos dos vídeos anteriores. Aqui eu tenho aquela primeira tarefa, com a bolinha de tênis e a pecinha de Lego. E então, mostrando aqui para vocês como fazer essa atividade dentro do próprio Genially, ela é bem prática. Primeiro eu vou selecionar uma das minhas imagens que vai ser arrastada. Vou clicar no botão Interatividade e vou adicionar a interatividade, arrastar e soltar. Vai aparecer uma caixa pop-up e aí vocês vão ver que a bolinha de tênis, ela já está demarcada aqui em roxo, E ela tem o ícone da mãozinha aqui no topo, que indica que é o objeto que vai ser arrastado. E aí eu vou selecionar para onde que essa bolinha vai ser arrastada. Ela vai ser arrastada para o círculo preto. Então vou fazer essa combinação aqui, selecionando o círculo preto e salvando. E aí vocês vão ver aqui no menu lateral, então, que a bolinha, ela tá combinada aqui com o círculo preto, Então, o elemento arrastável tá combinado com a área de destino. Vou fazer o mesmo aqui pra pecinha do Lego. Então, vou selecionar aqui a pecinha de Lego, clicar em interatividade e clicar em arrastar e soltar. Vai aparecer aquela caixinha pop-up e aí eu vou, então, combinar a pecinha do Lego com o quadrado preto. Estando tudo selecionado, vou salvar. E aí essa combinação aparece aqui no menu lateral. Temos então aqui a interatividade pronta, a tarefa está pronta. Mas se vocês se lembram bem, eu, naquela época que eu criei a tarefa lá nos primeiros vídeos do canal, eu queria que um botão para prosseguir nas telas aparecesse só quando a tarefa fosse concluída. Isso agora aqui nessa ferramenta do Genially, a gente tem a opção de ações, e essas ações elas podem acontecer em caso de falha, em caso de um erro aqui, de uma combinação ser feita errada, ou no caso da conclusão da atividade. Então, vou clicar aqui, para adicionar essa interatividade, essa ação, E aí vai ser a ação de mostrar o elemento. Então, quando a atividade estiver completa, vou selecionar aqui o meu botão para prosseguir e salvar, para que esse botão apareça só ao final da tarefa. Vou mostrar aqui para vocês, novamente, como é que ficou. Então, se eu arrastar a bola para o lugar correto, aparece um brilho verde, confirmando que eu acertei. Se eu arrasto a outra imagem para o lugar correto, então também aparece esse brilho verde confirmando, e o meu botão para prosseguir aparece, então, ao final da tarefa. Quero mostrar novamente para vocês, só para vocês verem o que acontece quando a combinação aqui, quando o objeto é arrastado para outra área de destino. Aqui não é esperada, Então aparece um brilho vermelho e ela volta para o local de origem. Então, já tem uma correção ali imediata, acontecendo. Que é muito prático também, Não precisei indicar aqui qual que é a correção, já é automático dessa ferramenta do Genially. Vou mostrar para vocês a outra tarefa, que a gente tem aqui de ordenar os números 1, 2, 3, porque ela tem o elemento do check, que aparece, aparece e fica na tela enquanto o objeto correto está na sua posição de destino, Então, vou vir aqui no número 1, ele já está com a interatividade de arrastar e soltar feita, mas aí eu vou mostrar aqui para vocês duas coisas. Antes de eu mostrar essa ação aqui do check aparecer, quero mostrar para vocês outra forma, de fazer as combinações aqui do arrastar e soltar, Na outra tarefa, eu mostrei que você pode selecionar a imagem, clicar em interatividade e adicionar a interatividade de arrastar e soltar, mas você também pode vir aqui, na própria menu lateral, onde você tem aqui elemento arrastável e área de destino, você pode clicar no elemento arrastável, vai aparecer aquela caixa de pop-up, e aí você seleciona qual elemento você quer arrastar. Aí você salva, e aí o 2 já está com a interatividade de arrastar e soltar. Voltando aqui no menu lateral, você vai selecionar então a área de destino para o número 2. Selecionado, você salva. Então aqui também é uma possibilidade, ao invés de clicar aqui, por exemplo, no número 3, em interatividade, arrastar e soltar, ao invés de fazer isso, eu já posso vir aqui no menu que está aberto, clicar no elemento arrastável, selecionar o 3, salvar, e clicar aqui na área de destino, clicar nela e salvar, tá bom?
Para adicionar essa interatividade do check, eu vou vir ao lado aqui de cada combinação que eu fiz, né, pro 1, 2, 3 e a área de destino, e vou então adicionar uma interatividade. Vou adicionar a ação de mostrar o elemento. Então, para o número 1 vai ser esse primeiro check, para o número 2 vai ser o segundo check, e para o número 3 vai ser esse outro check. Vou, né, mostrar aqui para vocês como ficou. Né? Então, antes de eu mostrar o correto, vou mostrar aqui um exemplo de quando eu erro. Então aparece aquele brilho vermelho e um volta para o lugar de origem dele, mas se eu acerto, ele traz o brilho verde, mas ele traz também o check que vai ficar aqui visível ao longo de toda a tarefa. Bem, se eu for comparar então, né, essa ferramenta do Genially de arrastar e soltar com a tarefa do Escape, vocês veem que ela é muito mais prática, muito mais intuitivo eu saber aqui, né, como adicionar a interatividade para o objeto que vai ser arrastado, para o objeto que é a área de destino, as ações que eu vou colocar após cada combinação, ou então após a conclusão da atividade, né? Isso economiza bastante tempo, porque se vocês se lembram, né, do Escape, vou até trazer aqui a tela do Escape, se vocês se lembram bem, a gente tinha alguns elementos que a gente tinha que inserir aqui na tela, a gente tinha que agrupar alguns elementos, né, para poder então fazer essa interatividade acontecer na tela. Agora, aqui com o Genially, é muito mais prático, né, muito mais simples de fazer isso. Bem, uma das coisas que tá então diferente, né, é o fato de que ao arrastar o elemento pro local de destino, a gente já tem uma correção automática, né, o que a gente não tinha necessariamente no Escape, né, tanto que a gente tinha essa tarefa aqui, né, de ter o check aparecendo para ter essa correção instantânea ali, né, quando o objeto fosse arrastado para a área de destino. Então a gente já tem aqui um novo elemento que facilita bastante, mas para o caso de uma atividade como essa que eu mostrei em outro vídeo, né, do ciclo de vida da galinha, que eu queria então arrastar os elementos primeiro e só depois corrigir para saber se estava certo ou se estava errado, né, não tem nessa ferramenta aqui de arrastar e soltar do Genially para as imagens, né. Aqui a gente não tem, a gente já tem a correção ali instantânea, e a gente não tem uma opção de colocar um botão de verificação pós a tarefa, né. Mas mesmo assim, essa ferramenta do Genially já permite fazer bastante coisa, né, de uma forma bem intuitiva e prática. Então acho que vale muito, muito a pena utilizar essa ferramenta aqui do Genially de arrastar e soltar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado fácil de entender como usar. Vocês vão ver que é bem simples mesmo e não precisa de muita explicação. Espero voltar em próximos vídeos mostrando outras ferramentas que o Genially trouxe. Tem algumas ferramentas do Escape que eu não mostrei, talvez eu mostre. Vamos ver, tá bom? Obrigada por assistirem esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!